Eu ouvi, e depois até agora que eu ouvi a Luciane, mas depois meio que caiu, ficou sem som. Que besteira aqui. Nossa, Levanta, levanta. leva o seu prato. Doutor, o som tá bem ruim? O som tá bem ruim. Aí, olha. Não, tá ruim aí, tá ruim. Eu vou te falar que se eu fosse a você, eu ficava por lá mesmo, porque é muito mais fácil. Hum? Não entendi. Wilson?
variar a pressão com negativo, positivo, inspiração e expiração. Então, você coloca o CPAP, a pressão vai ser mantida em cima daquela pressão, o paciente vai respirar espontaneamente. Já no impacto, quando ele sente que o paciente puxou, ele aumenta a pressão. E quando chega a um fluxo, uma queda de fluxo, chega a 105% do fogo, ele desarma e aí volta para o mercado. Então, a expiração acaba sendo mais passiva. Né? Então, aqui você tem um exemplo do impacto 22, um impacto 10, gerando uma pressão de forte de 12 de ar. Ia ser ótimo se fosse simples assim, CPAP e BIPAP. Mas a gente tem hoje em dia uma coisa um pouco mais complexa. A gente tem pressão positiva das aéreas e a gente vai dividir entre CPAP e BIPAP. Dentro do CPAP, a gente vai dividir entre CPAP de pressão fixa e o CPAP auto-CPAP, que é a pressão constante a cada ciclo respiratório, mas que pode variar ao longo do minuto. Do BIPAP, a gente vai ter também o BIPAP fixo, de pressão fixa, você vai determinar BIPAP e BIPAP, e o auto-BIPAP, que também pode ser autorregular ao longo da noite, de acordo com os seus parâmetros. Tá? Mesma coisa, aqui a gente vai ter um ciclo de respiração, aqui esse ciclo vai se repetir, só que variando com o BIPAP e o BIPAP ao longo da noite. Tá? E ainda a gente pode ter, dentro do BIPAP fixo, o uso no modo espontâneo, no modo espontâneo e timer, controlado, e os modos chamados STA em algumas marcas, ou AVAPs, vários em outras, que são o modo espontâneo controlado, mas com volume garantido. Né? Então, um modo de ventilação um pouco mais avançado. E dentro do auto-BIPAP, a gente tem o auto-BIPAP e o ESP não deixa de ser um auto-BIPAP também, com recursos a mais. Então, a ventilação adaptativa é um tipo de BIPAP, só que de maneira um pouco mais inteligente e mais automática ainda. Essas características são diferentes fisiologicamente, mas quando a gente vê nos aparelhos, eles são iguais. Né? Tem diferença de escopo. Então, isso aqui é um CPAP da aritmética, um CPAP da aritmética, um CPAP da PIPS, um auto-CPAP da PIPS. A diferença é que os modelos que é disponível tem a VAPS ou a SD, eles são pretinhos por fora. Né? E esse aqui eu acho que é da Gasline, o CPAP e o PAP. Então, por fora, você só consegue ver quando você lê este tipo que é. Tá? O algoritmo e o modo de funcionamento é diferente. Então, quais são as possíveis indicações de BIPAP na apneia obstrutiva de sono? Eu falo possíveis, porque a gente vai ver na frente existem estudos positivos e negativos em relação a cada uma dessas indicações. As possíveis indicações são que o paciente tem a necessidade de pressão terapêutica que vá além do que o aparelho consegue dar. Então, se ele tem necessidade de pressões terapêuticas acima de 20, por exemplo, o CPAP não dá. Tá? Mas nunca se chega a 20 no CPAP, raramente. Então, se chega a pressões maiores de 15 ou 16, em geral, pode ter uma intolerância a esse tipo de pressão. Então, nesse tipo de intolerância a pressões altas, o BIPAP pode ter um papel. Né? E também na associação da apneia obstrutiva do sono com síndromes de hipoventilação. Né? Mas não síndrome de hipoventilação isolada. Síndrome de hipoventilação isolada é BIPAP. Agora, a apneia do sono com hipoventilação é uma outra história. Pode ter indicação ou não. Né? O guideline da ASM de 2019, a atualização, coloca, então, como recomendação que eles sugerem que se use CPAP ou ALPAP sobre BIPAP. Ou seja, prefira a CPAP do que BIPAP no tratamento de rotina da apneia obstrutiva do sono. Tá? Então, o CPAP não é recomendado como primeira linha de tratamento de apneia obstrutiva do sono, com algumas exceções. Tá? As exceções são: o BIPAP pode ser usado nos pacientes com alta pressão terapêutica, né, nos pacientes que não toleraram o CPAP e no tratamento da apneia obstrutiva do sono associada a outras condições de ventilação. Então, essa é a recomendação resumida da sessão Bom, como terapia inicial, então, o que a gente tem de evidência? Quando ele foi criado, quando ele foi publicado lá pelo Sanders, foi com esse objetivo. Olha, vamos ver se ele vai melhorar o conforto
e com isso melhorar a aderência do paciente. Será que se a gente der uma pressão, um EPAP menor, e aí der uma pressão maior só na inspiração, o paciente vai ter mais conforto, isso vai ter mais aderência? A aderência sempre foi um problema na pressão positiva, né? Sempre foi uma aderência de 50%, 60%, talvez hoje a gente tenha um pouco mais com outros recursos, mas sempre foi por aí. Então, a primeira tentativa, o objetivo de criar o EPAP foi criar um conforto, tá? Foi a justificativa de não levar. Tá? Só que isso é um pacote dos números. A redução do EPAP, para você, né, tentar, ela acaba fazendo um colapso que seria parcial da BL. Se você usa um EPAP subótimo, você vai ter uma BL parcialmente colapsada, ou subotimamente dilatada. Né? Então, você acaba reduzindo a secção transversa né? Você acaba reduzindo a força dilatadora, reduz o volume pulmonar, com isso, você diminui a tração traqueal, divulga a traqueia e você vai ter uma necessidade maior de abertura, de pressão, de usar o IPAC para compensar. Mas isso não é fisiológico. Lembrando que a pneumoextensora é uma doença de colapso da via aérea. O que você tem que fazer? Expandi-la. Você não tem que ventilar. Dois que a pneumoextensora geralmente ventila muito bem. Né? Por isso, só precisa realmente manter a via aberta. Então, aqui alguns trabalhos mostrando isso que a gente acabou de falar. Tá? Todos eles com poucos pacientes. A gente vê que são tudo 80, 100, 200. Vai ter uma meta-análise com um pouquinho mais. Então, esse aqui de 95, bem antigo, 83 pacientes, durante um ano, 6 com milésimo, 36 com cepado. As horas de uso foram as mesmas. Ou seja, a aderência não mudou entre o PAP e o CEPAP, não só em relação a horas de uso, mas em relação ao tempo efetivo com máscara e horas de uso. Né? Não pegou o negócio de mudar o máscara, isso vai parecer. Esse outro trabalho de 2003 também, poucos pacientes, 40 pacientes, mostrou a mesma coisa. Dias de uso iguais para. Aqui ele usou um auto-PIPAP, né? Um Nobel Biopack Level. Então, número de uso, número de dias acima de 4 horas de uso e horas por noite. Então, foram alguns trabalhos negativos que não conseguiram provar que o PIPAP, por si só, aumentaria o conforto e aumentaria então, a adesão. Né? Para esse fim, ele não prestou. Tá? E essa aqui é uma meta-análise da Cochrane, de 2009, 2019. Enfim, ele reúne aqui estes 4 trabalhos e mostra também que o efeito foi nulo, ou seja, não aumentou a aderência e também não alterou em nada a escala de sonolência. O CPAP e o IPAP equivalentes, não houve favorecimento do IPAP. Tá? Então, se for para isso, para aumentar a aderência, a gente não tem base científica para recomendar isso. Essa aqui, então, é um outro trabalho tentando, bom, já que aumenta a aderência, já que ele controla melhor os eventos, o índice apneia com apneia vai ser melhor, com o impacto do CPAP e tudo mais. Você vê, pacientes com índice apneia inicialmente na randomização muito elevados, tá? E o índice apneia, hipopneia com CPAP ou com PIPAP, tanto no começo do estudo quanto em 12 semanas, foi equivalente. Aqui tem uma diferença, mas que não foi estatisticamente significativa. Mas teve alguma diferença. E na escala de Epworth e outra escala de qualidade de sono, também não teve uma diferença muito significativa. Foi também negativo para melhorar mais a apneia ou melhorar a sobrevivência. Tá? Esse aqui foi o trabalho que reuniu mais pacientes, 2.513, mas foi retrospectivo lá no Veterans Affairs, que é um hospital de 90% homens, 80% brancos, então não representa uma população que a gente trabalha no dia a dia, né? Mas que ele mostrou, então, que os pacientes que foram prescritos de PIPAP usaram uma média 10% de tempo a mais do que usaram CPAP. Então, foi um 10% a mais. Um se usou 4 horas, usou 4,4 horas. Então, é pouca coisa, mas teve uma diferença, 10 pontos percentuais de uso a mais, e que lembrou. Fato, você pode considerar como trabalho positivo, mas com alguns vieses.
justifica o custo do dobro? A gente não sabe, né? Bom, então já que não funciona como terapia inicial, não vale a pena, vamos ver se funciona como terapia de resgate. O paciente que tentou usar CPAP e não se adaptou por queixas que a pressão estava muito elevada. Tá? Aí a gente já tem dados um pouquinho diferentes. O paciente que já teve CPAP e que não tolerou, estudo pequeno, 35 pacientes, acompanhamento por 10 semanas, mas ele mostrou que quando o paciente usava CPAP, que é o baseline, 65% de dias de uso, aqui aumentou para 88%. Né? Dias de terapia usadas mais de 4 horas, 18%, 61%. Então, teve aqui uma diferença. A gente já estava com pressão positiva, mas não estava tolerando, o impacto trouxe algum benefício, sim. Tá? Um outro trabalho aqui, que mostrou, então, 104 pacientes e que foi atingida uma melhor aderência nos pacientes que já estavam usando CPAP e que trocaram de terapia, 49% do grupo CPAP e 29% do grupo CPAP. Uma aderência horrível. Né? A gente está trabalhando aqui com números muito abaixo do que a gente vê. Então, dentro desse contexto, ele mostrou um momento de aderência também, os pacientes como resgate. Tá? Então, ok. Essa é uma terapia, uma indicação que a gente pode aceitar. Não tolerou CPAP, tente um PIPAP, talvez funcione. Tá? E a terceira possível indicação, então, seria quando a gente está lidando com pacientes com apneia do sono e com alguma doença que causa hipoventilação. Porque o PIPAP ventila. Então, a gente quer, além de corrigir a apneia, a gente quer aumentar a ventilação alveolar também. Então, vamos lá, que doenças são essas? Associação de apneia do sono com DPOC, associação com obesidade, né, com síndrome de obesidade e hipoventilação, no qual 90% dos pacientes com síndrome de obesidade e hipoventilação têm apneia do sono associadas. Tem uma porcentagemzinha que não tem, aí é outro caso. Essa porcentagem vai cair para o júri. Obesidade e hipoventilação sem apneia é hipoventilação com necessidade de ventilação, não tem dúvida. Agora, a apneia do sono com hipoventilação, a gente vai ver que talvez só tratando a apneia já funcione. E também a doença pulmonar restritiva grave. Você tem benefício de ventilar. Na associação com o DPOC, isso aqui é só para mostrar que a associação aumenta a mortalidade, então vale a pena tratar o apneia do sono no paciente com obesidade. Isso aqui é um gráfico mostrando uma análise grande, acompanhando por 10 anos os pacientes com DPOC, com apneia intratável, tiveram uma sobrevida melhor, e principalmente nos aderentes e não aderentes. A sobrevida econômica depende da aderência também. Então, especificamente, o BIPAP na epidemiologia associada ao DPOC, a gente tem mostrado que, sim, o BIPAP reduziu a PCO2 nos pacientes detentores mais do que o CPAP. Tá? E também a saturação média ao longo da noite também foi melhor nos pacientes. 27% dos pacientes foram trocados para BIPAP devido à hipercapnia de número existente. Então, para diminuir um pouco os pressionadores, funcionou. Mas, muito embora o BIPAP possa parecer superior, faltam estudos comparando desfechos de morbidade, mortalidade e adesão terapêutica. Então, tem um estudinho mostrando uma melhora do PCO2, não quer dizer que você usar o BIPAP sobre CPAP nos pacientes com associação, isso seja benéfico em termos de mortalidade ao longo prazo. Racionalmente, o que a gente pensa? Quando você tem associação de apneia obstrutiva com DPOC, você tem que ver o que predomina. Se o paciente está na apneia grave, com DPOC leve, vai tratar com CPAP. Você está objetivando para a apneia, provavelmente aquela retenção do CO2 esse pouquinho vai reverter. Se você tem o contrário, você tem uma apneia obstrutiva leve, com DPOC grave e retentor, o racional é vamos ventilar esse paciente. Ele precisa de mais ventilação do que abertura de aérea. Então, esse é o racional. CPAP quando a apneia é mais predominante, BIPAP quando a hipoventilação é mais predominante. Ou naqueles pacientes que eles querem resgate, quando as pressões de aérea são muito altas. Tá?
E os pacientes que já estão no uso de ventilando, mesmo assim mantém o oxigênio, você pode associar o oxigênio que você puxa ali. Em alguns pacientes você corrige o oxigênio e outros não. Então, o CPAP pode ser suficiente na maioria dos casos de obesidade por ventilação associados à apneia. Esse estudo de 2007, que é um estudo bem confirmado, tem 23 pacientes só com uma apneia, 23 pacientes com associação. Tá? Você vê que o CPAP, quase 60% dos pacientes foram suficientes. Ele corrigiu a saturação de oxigênio em 3,4%. Então, foi um estudo que falou que o CPAP, ok, tenta CPAP primeiro, o que pode ser que dê certo, e o custo é muito menor. Então, tudo tem uma questão de custo também. Né? O aparelho é mais complexo, o custo é menor. Então, na obesidade com ventilação, embora o CPAP não aumente a ventilação alveolar como o BIPAP, ele diminui o componente obstrutivo e pode, com isso, fazer com que o paciente consiga ventilar melhor por si só, aumentando o washout de CO2. Tá? Então, esse é o racional. Você tirou a retenção do CO2 da apneia obstrutiva isolada. Tá? E como 90% das pessoas com síndrome de obesidade com ventilação têm apneia obstrutiva concomitante, o CPAP vai ser o suficiente para melhorar essas próprias razões. E aqui um estudo negativo dessa associação. Aqui foi um estudo com mais de 200 pessoas, 97 com BIPAP, no modo ST, 107 com CPAP, que não mostraram diferença de evento cardiovascular nem de mortalidade global ao longo de 35 meses. Né? São 7 anos, não, desculpa, são 3 anos. Né? 3 anos. Então, esse estudo tem mais pacientes, até não mostrou diferença no desfecho, apesar de mostrar que a diferença no CO2, por exemplo. E aqui, quando esse estudo também de 3 anos comparou níveis de PCO2, níveis de carbonato, pH e PaO2, você vê que a diferença que o CPAP foi quase nenhuma. Em alguns pacientes selecionados, talvez ele está em discussão, você pode generalizar, dizendo que todos os pacientes com DPOC vão ser melhor limpados do que CPAP. E nem todos os pacientes com obesidade por ventilação vão ser melhores limpados do que CPAP. Tá? Então, no guideline no guideline da ATS de 2019, a questão 3 foi: os pacientes com obesidade por ventilação devem ser tratados com CPAP ou com ventilação não invasiva? Tá? E a recomendação deles foi iniciar o tratamento com CPAP, não com ventilação não invasiva, não com PIVAP, e reavaliar se isso foi suficiente para normalizar. Tá? E não tiveram certeza de recomendar um paciente que tem uma ventilação mais severa. Conclusões, então, é que falam. Conclusão aqui, não temos conclusões. Conclusões são inconclusivas. Conclusão é que falta evidência que demonstra a eficácia ou taxa de adesão, ou seja, na adesão falta evidência para você dizer que o impacto é superior. Tem evidências limitadas, dizendo que os pacientes que são pouco tolerantes ou pouco aderentes falharam no CPAP, podem se beneficiar com o impacto. E não tem evidências positivas mostrando a superioridade do impacto sobre o CPAP dos pacientes com síndrome de obesidade por ventilação ou associação com DPOC. Ou seja, é um mecanismo que tem como objetivo a ventilação. Você deve avaliar caso a caso se aquele seu paciente precisa mais de abertura de via aérea ou se ele também precisa de ventilação. Não dá para generalizar isso com uma recomendação dos pacientes. E as diretrizes atuais são baseadas em consenso de especialistas. Vocês viram que não tem trabalhos grandes, são todos trabalhos de 30, 40, no máximo 100 pessoas. Então acaba que num guideline, no consenso, é uma mesa de especialistas que fala: eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer isso. Então não tem uma evidência científica forte para você recomendar, mas estudos são necessários para determinar o papel da autoestimulação. Obrigado. Isso foi uma aqui, e aí depois tem um link lá no Google Drive com os artigos. Obrigado.
Pessoal, a gente vai fazer um teste aqui. Vocês estão, pessoal do online, vocês estão conseguindo escutar bem agora? Deem um ok pelo chat, por favor. Estamos sim. Perfeito. Vai ser isso. Deixa eu só liberar. Tá. Eu posso falar sem microfone também, não tem problema. Achou o negócio ou não? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Sério, já pode escrever no chat. Boa noite. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode escrever no chat que a gente responde aqui, tá bom? Qual é a possibilidade como a gente está sem uma tela? Você vai usar essa parte de baixo do telefone, como se fosse um microfone mesmo. Tá? Deixa eu só liberar aqui, doutor. Só te liberar essa tela. Compartilhar a tela. Bom, boa noite, gente. Dando continuidade. Nosso microfone agora vai ser o celular, que aí o som para o pessoal online vai ser melhor, vai ficar melhor. Se alguém tiver online também alguma dúvida, manda pelo chat, que até sobre a aula do Dr. Fernando, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? E aí, se tiver depois online, a gente discute também no final todas as questões. Bom, dando continuidade, Dr. Júlio César Rodrigues, médico pneumologista também, ele é professor do Hospital Universitário Gafriguinle, especialista em medicina do sono e médico do TDN, que de distúrbios neuromusculares,
ele vai fazer uma aula sobre hipoventilação do sono e apneias centrais. Obrigada, Júlio. Muito obrigado, gente. Boa noite para todos. Acho que essa aula vai ser dividida no fiasco do BIPAP e no sucesso do BIPAP agora. Porque se antes o BIPAP no modo espontâneo não teve grande eficácia, agora, quando nós formos falar, a gente vai sempre falar do modo ST, que é o espontâneo, com um backup de tempo para reentrar a inspiração, o IPAP, né? Mesmo que o paciente não inspire espontaneamente. Por que isso? Porque nesses casos nós estamos usando o BIPAP agora sim como um ventilador não invasivo, tá? Então todas as doenças que eu vou abordar terão essa característica de uso do BIPAP. Depois a gente detalha um pouco mais sobre isso. O BIPAP é um aparelho muito versátil, você pode mexer em muitas das configurações. Você pode interferir, por exemplo, algumas doenças respiratórias, a DPOC e a asma, por exemplo, são pessoas que têm dificuldade expiratória. Então, você pode aumentar o tempo inspiratório e deixar que o tempo expiratório fique maior. Ou o contrário, um paciente que tem doenças fibróticas pulmonares tem uma dificuldade inspiratória. Então, você pode aumentar o tempo inspiratório e deixar o tempo expiratório um pouco menor. Então, você tem essas condições de mexer com um monte de coisa. Agora, a gente vai começar a tratar de uma parte que são doenças muito raras, na verdade. Eu acho que todas as doenças são de prevalência pequena. Então, muitas doenças são classificadas e admitidas pelo índice, o ICD-SD, mas na verdade são coisas que quase ninguém vê, né? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Então, a classificação internacional dos distúrbios do sono separa os distúrbios respiratórios do sono em apneia obstrutiva, apneia central, os distúrbios da hipoventilação relacionados ao sono e o distúrbio da hipoxemia relacionado ao sono. O distúrbio da hipoxemia relacionado ao sono é um tempo com saturação abaixo de 88. Esse número é ruim para quem faz polissonografia, porque o tempo que a gente tem é de 89, 85, 85, então esse tempo automaticamente não é bem dado. A gente teria que fazer mais uma coisa manualmente para entender, mas se tem um tempo abaixo de saturação, abaixo de 88 por 5 minutos, que não seja explicado por nada, por nenhuma dessas outras possibilidades, isso é hipoxemia em adulto. E em criança, abaixo de 90, com tempo de 5 minutos. Também existe, como eu já fiz algumas pesquisas, trabalhos por conta disso, uma outra possibilidade que é abaixo de 90, mas com 10 minutos. Mas isso é filigrana, tá? A gente nem vai abordar isso, não sei nem porque estou falando isso. Muito bem. Outra maneira de se distinguir as apneias centrais é se ela é hipocápnica, na verdade, normocápnica, ou hipercápnica durante a vigília, tá? Se a pessoa em vigília tem uma medida de PCO2 normal e tem os critérios que fazem o diagnóstico da apneia central, ela está classificada nesse grupo. Se, ao contrário, durante a vigília já tem um aumento de PaCO2, aí ela está no quadro de hipercapnia, tá? E aqui a gente tem duas diferentes apneias centrais, mas que ilustram bem. A apneia central do tipo Cheyne-Stokes, tá? Tem uma vigília com pacientes normalmente com capnia normal, com nível de CO2 normal, tá? Já os obesos, com síndrome de obesidade por ventilação alveolar, vão ter hipercapnia. Na verdade, essa hipercapnia durante a vigília é fundamental até para o diagnóstico da síndrome, tá? Então, tem essas diferenças. E a gente tem que entender, aí vamos começar as fisiologias, que o controle da respiração é feito pelo bulbo e tem núcleos diferentes, tá? Que variam de uma série de coisas, de rampa inspiratória à frequência, à profundidade, isso tudo é muito bem determinado. Porém, a gente tem
periféricos, receptores periféricos fora do sistema nervoso central, que são muito sensíveis ao oxigênio, e os receptores dentro do sistema nervoso central são muito mais sensíveis ao CO2, tá? Então, pequenas variações de CO2 podem causar, em pacientes que já estão com desajuste desse controle respiratório, variações tão importantes que criam, por exemplo, o padrão de respiração em Cheyne-Stokes. E aí, aqui vai uma recomendação para quem lauda polissonografia. Como você sabe, eu estou lá no GAFRE, e no GAFRE o Labsono é muito administrado e organizado, pelo Paulo é o diretor aqui, mas quem faz os laudos, etc., são otorrinos. E quando eu comecei a laudar, eu notei que eu achava muito mais Cheyne-Stokes do que os outros. Então, vocês estão fazendo um laudo de uma polissonografia, começaram a ver a apneia central, abram o tempo põem tempo maior para vocês observarem. E aí vocês vão poder observar o padrão clássico da respiração de Cheyne-Stokes, que é o crescendo e decrescendo. Tá? Então, a pessoa está em apneia central. O corpo, sistema nervoso central, tem níveis acima de CO2 aqui, lá no centro central. Estimula a respiração. E a pessoa começa a respirar. Quando chega nesse nível maior de respiração, os níveis de CO2 caem. Voltam para o normal. Mas isso, para um drive desajustado, já é uma queda acentuada. E fala, opa, para de respirar que a gente está com narcose de oxigênio aqui. E aí a gente vai ter o decrescendo dessa respiração, seguido por uma nova apneia central. Tá? Então, esse padrão é importante para categorizar essa alteração e lembrar que, mesmo que, a gente vai falar sobre os parâmetros de diagnóstico disso, mesmo que não exista parâmetro de diagnóstico, se existiu em algum momento da polissonografia uma respiração de Cheyne-Stokes, isso deve constar no laudo. Tá? Isso é uma das obrigatoriedades do laudo da polissonografia. Então, vamos às apneias centrais. A gente pode ter a apneia central com respiração do tipo Cheyne-Stokes, que a gente vai falar um pouco dela. Por favor. A apneia central, que não tem Cheyne-Stokes, mas é devido a algum distúrbio respiratório, e aí vale a gente voltar um pouco no Cheyne-Stokes, que normalmente está associado a uma cardiopatia. Tá? Normalmente são os cardiopatas que desenvolvem esse tipo de respiração. Neuropatas também podem desenvolver, e, segundo consta, até os pneumopatas. Porém, na imensa maioria das vezes, são cardiopatas. Tá? Nesse quadro aqui, que não tem a respiração periódica do tipo Cheyne-Stokes, não tem esse crescendo e decrescendo, tem as apneias centrais, mas não tem esse padrão típico respiratório, é devido a outras causas. E aí, normalmente, as causas neurológicas. Tá? A apneia central é correlacionada a grandes altitudes. Eu estou um pouco inseguro sobre a estatística, mas eu acho que 70% de todas as pessoas que sobem ao nível acima de 2.500 metros vão desenvolver algum tipo de apneia central durante o sono. Tá? Obviamente que não são moradores lá de cima, né? Sai aqui do nível do mar e vou para Machu Picchu, eu vou desenvolver 70% das pessoas. Eu não sei se isso é 70 ou 70, depois eu li, mas já esqueci. Agora, se eu chego ao nível do Everest, 4.000 metros, 100% vai ter. Tá? E essa alteração é uma alteração passageira. Ninguém vai morar em cima do Everest para sempre. Vai descer novamente e aí esse padrão vai desaparecer. Tá? Então, só tem que ser tratado, e aí a gente que já está lendo o CID, né, a Classificação Internacional de Doenças do Sono, sempre só vamos tratar se houver queixa, né? Então, se o paciente foi lá para cima, vai ficar muito tempo e aquilo está atrapalhando a vida dele, está criando sonolência ou insônia e outras coisas, aí pode ser que seja necessário fazer uso de
Tratamento, pois não. Porque eles já estão acostumados com esses níveis. Esses níveis são os níveis normais para eles. Se eles dessem ao contrário, eles são beneficiados, porque aí eles têm um encharco de oxigênio. Aqui embaixo tem mais oxigênio do que lá em cima. Tá? A apneia central relacionada ao abuso de medicação, isso é muito importante nos Estados Unidos, que tem uma epidemia do abuso de opiáceo. Aqui no Brasil, a gente não tem tantos usuários de ópio, assim, de medicação opiácea, então a gente tem menos. Então, quando existe isso e a pessoa faz uso de alguma medicação, não só opiáceo, mas até benzodiazepínico pode criar esse tipo de alteração mais raramente, mas a gente tem que linkar com o uso disso. Aí o tratamento disso é tirar a droga, se for o caso. Essas aqui são danadas. A apneia central primária, eu acho que eu nunca vi, tá? Se não me engano, essa especificamente está associada à morte súbita infantil de crianças que adormecem e não acordam mais, né? Morrem durante a noite. E são defeitos, todos são defeitos do drive respiratório, tá? E a apneia central da infância e da prematuridade, que difere da primária, é a idade que é feito o diagnóstico, né? Se é prematuro, abaixo de 37 semanas de gestação e desenvolve alguma alteração, é da prematuridade, que é pior do que da infância, que é a criança que tem um termo. Porém, essas crianças, eu acredito que aqui no Brasil, elas não sobrevivam. Então, a grande maioria deve morrer. A gente não deve ter essas crianças com esses problemas. E também, a prevalência dessas doenças são muito pequenas, tá? Então, eu nem vou me deter, eu posso estar falando patavina aqui também. Como que é isso? Por favor. E outra que a gente vai abordar é a apneia complexa, que é justamente a apneia central, que surge nos pacientes que têm apneia obstrutiva inicialmente, em sua maioria, que foram diagnosticados com apneia obstrutiva do sono, e ao serem tratados com BiPAP ou com CPAP ou com BiPAP no modo espontâneo, tá? Que não seja no modo ST, desenvolvem, ressurge as apneias centrais. Essas apneias centrais podem causar um tipo de problema e a gente vai falar um pouco deles também. Então, a respiração do tipo Cheyne-Stokes precisa desses critérios de diagnóstico. Eu botei isso aqui porque isso serve mais ou menos como diagnóstico também de apneia obstrutiva. Tá? A pessoa tem que ter sintoma ou comorbidade, né? E padrão de polissonografia muito semelhante, só que o padrão da polissonografia, ao invés de ser apneias e hipopneias, e as hipopneias também podem ser centrais e obstrutivas, tá? Também tem que ser feita essa diferença. Atualmente a gente nem faz muito. A gente lida com a hipopneia como um evento obstrutivo, mas ela pode ser central, tá? Então, a gente tem que ter um IH de apneias ou hipopneias centrais pelo menos acima de 5 por hora, como na apneia obstrutiva, tá? E elas têm que ser mais de 50% da noite desses eventos tem que ser central, tá? E a presença de alteração cardiológica, ou fibrilação atrial, ou insuficiência cardíaca, ou alguma doença neurológica. Então, precisa ter A ou B, mais polissonografia e mais a não ser explicado por outras causas, tá? Para fazer o diagnóstico disso. E, obviamente, a presença de respiração de Cheyne-Stokes. Né? O tratamento é tratar a doença de base, quer dizer, tratando a cardiopatia. Se você consegue compensar esse paciente, provavelmente ele vai ter uma melhora dessa respiração e desse evento. Lembrando que só é necessário que isso seja tratado se isso estiver causando queixas ou alterações para esse paciente que precisam de serem tratadas, tá? Como é que trata isso? Eu botei aqui, quando há um predomínio de eventos obstrutivos, isso aqui não pode fazer parte disso, tá? Porque se tem um predomínio de eventos obstrutivos, não é central, tá? É obstrutivo. Mas vale lembrar aqui que esses pacientes podem ter Cheyne-Stokes sem que eles sejam a parte dominante da noite, e isso precisa ser relatado. E nesses pacientes que têm Cheyne-Stokes, mas tem um predomínio obstrutivo, o tratamento é o tratamento da apneia obstrutiva, tá? Portanto, CPAP, tá?
Não é o fato de ter um Cheyne-Stokes que vai fazer obrigatoriamente esse paciente ter que ser ventilado, ok? Só o predomínio. Quando há um predomínio dos eventos centrais, aí sim a gente vai fazer um ajuste medicamentoso e o ajuste medicamentoso não surtir efeito, a gente parte para a ventilação não invasiva. Nos guidelines, nos livros, a indicação é da servoventilação, tá? Mas o BIPAP também pode ser usado e é muito mais barato e muito mais viável do que o servoventilador, tá? Apneia complexa. Muito bem. Surgimento de apneias centrais. Apneias não, eventos. Apneias e hipopneias centrais após a introdução do tratamento com CPAP ou BIPAP, sem o ST, tá? Em números compatíveis com os critérios diagnósticos da polissonografia anterior, da apneia de Cheyne-Stokes, tá? Lembrando que só 6,5% desses pacientes têm esse tipo de alteração depois que começam a tratar, tá? Se essa alteração não é percebida pelo paciente, ele não está notando essa presença, essa apneia não está fazendo, não está se fazendo notar, a gente não vai nem saber que ele fez isso, tá? Mas 78% deles se revertem espontaneamente, deixa o CPAP lá por um tempo maior, o drive se ajusta e você não precisa fazer mais absolutamente nada. Agora, 78%, quer dizer, 6,5% já é pequeno, 78% desses 6,5% se resolve. Não sei que porcentagem disso não se resolve, tá? E aí a gente tem, então, que tratar, e aí sim, mais uma vez, a recomendação é de servoventilação, mas a gente pode usar o BIPAP para fazer essa ventilação desse paciente. Agora vamos falar das hipoventilações, os distúrbios de hipoventilação decorrentes, relacionados ao sono. Síndrome da obesidade e hipoventilação alveolar, Fernando já falou, é a síndrome de Pickwick. A síndrome de hipoventilação central congênita é a síndrome de Ondina, a gente vai conversar sobre ela. A hipoventilação central de início tardio com disfunção hipotalâmica, a própria disfunção hipotalâmica já traduz o que é isso, é uma alteração que é desenvolvida após algum problema hipotalâmico, tá? Neurológico. A hipoventilação alveolar idiopática é as pessoas que têm essa hipoventilação e não tem nenhuma outra causa que a gente possa relacionar a elas, tá? A hipoventilação do sono decorrente de medicação, a mesmo tipo de alteração, com opiáceos normalmente e tudo mais. E a hipoventilação do sono decorrente de condições médicas, e aqui a gente vai centrar na minha experiência de doença neuromuscular, tá? Mas lembrando que aqui também tem as cardiopatias e as pneumopatias que também podem levar à hipoventilação. Quando a gente fala em hipoventilação, a gente está falando de capnografia. O capnógrafo é a polissonografia ou a poligrafia com capnografia é a única maneira de diagnóstico, tá? O diagnóstico é feito da seguinte forma: adulto com PaCO2 maior do que 55 milímetros de mercúrio por um tempo maior do que 10 minutos, ou um aumento de 10 milímetros de mercúrio na PaCO2 durante em relação à vigília, né, os níveis de vigília, mas que já tenham valores de início maiores do que 50, também por um tempo maior de 10 minutos. E em crianças, um aumento de 25% do tempo do sono com PCO2 acima de 50. Isso é o diagnóstico de hipoventilação, tá? Agora, o diagnóstico de hipófise é aquilo que eu já tinha dito no começo. Síndrome de Ondina. Esse aqui é um trabalho de um artista plástico brasileiro muito interessante, Valmor Correia. Ele faz vários trabalhos, inclusive taxidermia e tudo mais, mas um dos trabalhos dele é um atlas de anatomia de seres mitológicos. Tá? Então, esse aqui é um atlas, uma dissecção de uma ondina. Esse termo ondina é um termo bastante relacionado a criaturas marinhas, a criaturas da água. Como a gente tem também as janas aqui no Brasil, daí vem Janaína com essa associação com o Iemanjá,
tá? Seres mitológicos da água. Também da Ondina nasce a Pequena Sereia de Disney, tá? É uma lenda do norte da Europa, tá? Ondina foi escrito por esse Le Fouquet, Morte Le Fouquet aqui, e a história dele não acho tão boa, eu prefiro uma variação, que é um ser mitológico que se despe da sua imortalidade, ela abre mão da sua imortalidade, se torna mortal por amor ao indivíduo. Mas ela envelhece, o indivíduo é homem e trai Ondina. E ela, então, encontra o marido com outra, dormindo com outra. E, danada da vida dela, roga uma praga nele e fala, se você dormir, você morre. E isso é bastante ilustrativo do que é justamente essa síndrome, que foi descrita inicialmente em 1970, eu botei esse dado só porque é o ano que eu nasci, então já estou entregando a idade, eu acho uma coincidência, e é justamente isso, as pessoas que têm a síndrome de hipoventilação central congênita perdem o controle respiratório ao dormir. Então, essas pessoas têm que ser entubadas ou ventiladas durante a noite. Durante o dia, acordadas está tudo bem, mas se dormem, a disfunção acontece, tá? Vamos lá. Esse é um caso que eu tive o privilégio, talvez eu acho que poucas pessoas terão o privilégio de ter um caso, não é meu, é um caso atendido na TDN, é um menino, tá? Que ele foi atendido pela primeira vez na TDN em 2007, já tinha 7 anos de idade, já usava GTT, já era traqueostomizado, tá? E ele passou, olha, os 5 primeiros anos da vida dele internados. 4 deles em UTI, tá? Ele ficou internado esses primeiros 5 anos da vida, tá? É um paciente que tem déficit cognitivo, ele não tem só Ondina, ele tem outras alterações neurológicas que eu não sei nem descrever quais são os quadros, mas é um paciente bastante hiperativo e tudo mais, e eu não tenho certeza se ele foi genotipado, se fizeram um teste de genético para ele, e a gente vai abordar isso, tá? E ele também já tinha instalado um marca-passo diafragmático para esse paciente, tá? Muito bem. Olha a incidência. 1 a cada 150 a 200 mil nascidos vivos nascem com isso, tá? Uma prevalência, quer dizer, a incidência é de nascimento. Nasceu, tem isso. A prevalência é aqueles que sobrevivem, que estão vivendo um período maior, tá? E a prevalência, então, é muito menor, é 1 de cada 500 mil habitantes. Eu fiz um cálculo com a população do Rio de Janeiro, então, no Rio de Janeiro devem haver 12 pessoas com síndrome de hipoventilação central, tá? E aqui está o gene mutante mais importante, que 90% das pessoas que têm essa síndrome têm alterações nesse gene. Existem outros tipos, mas eu não quis me aprofundar, mesmo porque eu não entendo muito bem a genética, eu fico bastante perdido quando eu tenho que encarar essa história do negócio. Agora, uma coisa importante é o seguinte, se você volta o caso, ele tinha uma prima que tinha síndrome também, é filha da irmã da mãe dele, tá? E aí, então é só eu testar esse gene dos parentes e eu vou saber se a pessoa tem ou não? Não. Essa mutação pode acontecer pós-fecundação, tá? Então, o que a transmissão genética é uma predisposição a ter essa mutação, tá? Então, nem esses pacientes que têm essas mutações, muitas vezes não vão chegar à idade reprodutiva e, se chegarem, vão ter uma série de outros problemas, porque normalmente não é só a síndrome de hipoventilação. Pode acontecer normalmente em crianças e logo depois que nascem, mas também adultos posteriormente na vida, quando começam a desenvolver alguma coisa semelhante a esse quadro, devem testar para aquele gene, porque eles também podem ter formas mais leves ou menos importantes da síndrome. Pode passar, por favor, de novo. Então, isso aqui é uma sequência do diagnóstico, tá? Eu não acho que seja nem
tão grande importância. A gente faz suspeita da hipoventilação, tem que fazer uma polissonografia ou uma poligrafia com capnografia. Se tem aqueles padrões lá de avisados, aumento de 55 por 10 minutos ou acima de 50, etc., a gente vai determinar se ele tem outras alterações que podem causar isso e fazer os testes genéticos específicos para Padre Williams e essa aqui eu tinha acabado de lembrar o que era, mas já esqueci. E a síndrome de Ondina propriamente fazer o teste genético para esse gene. Tá? Se não tem esse teste genético, mas tem hipoventilação, tem que pensar em injúria cerebral ou problemas respiratórios ou cardiológicos, tá? Para chegar a esse diagnóstico. Vou suspender o tratamento disso, depois a gente volta a falar disso, tá? Sobre o BIPAP nisso. E aí agora vamos falar sobre as doenças neuromusculares. Esse slide, todo mundo que já viu minhas aulas já está cansado de ver esses slides, é o mesmo sempre. É só para dizer que uma doença neuromuscular é toda aquela doença que acontece desde lá do sulco pré-central até a musculatura. Qualquer alteração nesse caminho que vai daqui até o músculo pode causar uma doença neuromuscular, tá? Então, é uma gama imensa de doenças muito diferentes uma da outra, tá? E aí vamos falar um pouquinho só quais os problemas respiratórios dessas pacientes. Primeiro, o pulmão, ele não se desenvolve com o nascimento, ele se desenvolve até mais ou menos os 8 anos de idade, a árvore brônquica ainda está em brotamento, vamos supor assim. E a gente também tem um dado importante, que é o VF1, que é o volume expiratório forçado na espirometria, ele cresce até os 30 anos de idade, mais ou menos, e a partir dos 30 vai decair. Então, a função pulmonar, ela melhora mesmo depois que a gente nasceu. E uma das teorias disso é que, para ter crescimento pulmonar, precisa de atividade aeróbica das crianças, que elas são pródigas em fazer isso mesmo, né? Correr, e andar, e pular, e criar atividade. Porém, quando a gente está lidando com uma criança que tem Duchenne, essa criança não é capaz de fazer isso, tá? Então, ela já tem uma maturidade pulmonar prejudicada, já começa a vida em desvantagem. Tá? A caixa torácica e a coluna vertebral dos pacientes que têm uma doença neuromuscular muito precocemente é habitualmente atípica, né? Tem um estreitamento, uma cifroescoliose muito importante, ou atresia dos arcos costais, então são caixas torácicas menores também. Lembrar que pacientes com doença neuromuscular, a gente tem que pensar na eficiência da tosse. Isso é muito importante, porque uma das grandes causas de morte desse paciente é a infecção respiratória. Então, se ele não consegue inspirar e tem insuficiência ventilatória, isso é importante, isso dá medo, porém, quem mata é a falta da tosse. A tosse não eficaz é que é o grande problema para esses pacientes. Então, diante desse paciente, sempre perguntar status vacinal, se já fez vacina contra a pneumonia, como é a fisioterapia, as manobras de fisioterapia são muito importantes para os pacientes. Pacientes com doença neuromuscular têm mais distúrbio respiratório do sono, habitualmente por hipotonia da musculatura de orofaringe, tá? Mas também por ter um drive já descompensado, e por loop game começa a ter eventos obstrutivos também. Mas a imensa, o fator principal é a hipotonia da musculatura. Os desajustes do drive causados por longo prazo vivendo com hipóxia, com a situação de hipoxemia. E a insuficiência respiratória que vai acontecer em algum momento, tá? Dos pacientes. Vamos lá. Qual a indicação da ventilação não invasiva nos pacientes com hiperventilação? Ter sonolência ou fadiga, cefaleia matinal, né, e disfunção cognitiva, uma gasometria diurna com um PaCO2 maior do que 45, quer dizer, ter hipercapnia, tá? Uma espirometria com um tifenô menor do que 70%, isso aqui é o diagnóstico de DPOC, tá? Pós-BD. Um PCO2 no sono ou após despertar maior do que
7 milímetros de mercúrio do que o basal acordado, e uma polissonografia com aqueles critérios que a gente já falou, a ausência dos efeitos dos eventos obstrutivos. Por favor, próximo. E a indicação da ventilação nas doenças neuromusculares ou pulmonares é ter os sintomas, ter uma gasometria diurna maior do que 45. Aí a Lu estava me perguntando, e aí, vocês conseguem fazer gasometria? Pedir gasometria está muito difícil, está ficando... pedir raio-x está ficando quase igual à gasometria. Gasometria a gente não consegue fazer em laboratório, tá? A gente só vai conseguir fazer isso em pronto-socorro. É muito complicado pedir uma gasometria. Então a gente pode pedir o nível de bicarbonato sérico, tá? E um nível de bicarbonato sérico acima de 27 miliequivalentes por litro já tem uma boa sensibilidade e especificidade para diagnóstico de hipercapnia diurna, tá? A presença de saturação noturna, mostrando aqui, então, tem que ter hipóxia, tá? Noturna, e uma espirometria com CVF, que é a capacidade vital, menor do que 50. Hoje em dia, a gente já não obedece mais esses 50, porque perder 50% da sua capacidade respiratória e só aí você ventilar, eu acho que é um pouco demais, né? Então, começou a ter abaixo de 80, 80 é o valor, o limite da normalidade dessa medida. Abaixo de 80 já pode começar, tá? E aí a gente vai começar, então, a falar sobre o BiPAP agora no tratamento desses pacientes, que a gente vai usar o BiPAP no modo ventilatório, tá? E a escolha desse modo é dinâmica, a gente tem que olhar para o paciente e tudo mais. A intolerância da ventilação não invasiva habitualmente acontece pela não sincronicidade. Pensa que a gente está botando um aparelho nesse indivíduo que está fazendo forças inspiratórias e expiratórias, não expiratórias, mas mantendo níveis de pressões diferentes, um mais forte, um mais fraco, mas sempre pressão, e você tem que ciclar a sua respiração com aquilo, tá? Com aquele aparelho. Porque, mais uma vez, a gente está usando, nesses casos, no modo ST. E aí, essa briga entre o paciente e o ventilador é um dos principais motivos de intolerância ao uso da ventilação, tá? Então, aqui os modos que o BiPAP pode apresentar, isso faz parte do próprio manual de um BiPAP, tá? Do manual de uso. Ele pode ser um CPAP, você pode ter um BiPAP e só botar ele como CPAP, tá? Deixar ele funcionar como CPAP. Ele pode ser usado no modo espontâneo, no modo ST, da pressão controlada ou no T. ST, pressão controlada, e T já são modos de ventilação, tá? Os outros não. Os outros estão tratando a apneia, tá? E aqui, as 1001 coisas que a gente pode mexer. O modo S ser flex. Quando se tem o AVAP, já está entrando no modo ST, tá? Então, o IPAP, o EPAP, enfim, mil modificações que a gente pode fazer no BiPAP para o paciente usar da melhor forma possível. A VAP é essa pressão garantida, tá? Que a gente pode ter. O BiPAP tem uma VAP, mas não é uma VAP muito verdadeira. Do servo-ventilação para cima, sim, uma VAP que tem uma garantia maior. A gente tem que lembrar que esses ventiladores, eles têm fuga, né? Eles têm muita fuga, então isso pode ser um pouco prejudicial. Mas, graças a Deus, esse não é um grande problema. E a gente consegue ventilar pacientes muito graves, pacientes com esclerose lateral amiotrófica geloena. Viu uma paciente chegando lá, uma paciente que já não tinha mais suporte de cabeça, ela não conseguiria mais segurar a sua cabeça, e a felicidade dela, quando ela botou o CPAP, começou a ter uma respiração um pouco mais confortável, um pouco menos cansativa, porque é cansativo até respirar para esses pacientes, tá? Essa é a maneira com que faz o cálculo. Normalmente, quando a gente está usando o modo ST, a gente está querendo ventilar. Então, se a gente está querendo ventilar, a gente parte para um volume pré-determinado, um volume corrente-alvo, tá? Que é de 8 a 10 mililitros por quilograma de peso, o ideal, ou de 6 a 8, tá? A gente faz esse cálculo de acordo com o peso do paciente
Isso está mudando, agora tem um outro cálculo que é baseado na altura e no tamanho esperado para aquele paciente, porque, por exemplo, o paciente com Duchenne, ele não cresce muito, né? Então, a gente tem crianças de até 8, 12 anos, com crescimento subnormal, pequeno, mas quando começam a passar disso, eles normalmente vão ser confinados à cadeira de rodas, e aí vão ser menores, vão ser pacientes normalmente menores. Então, a gente tem uma estimativa daquela altura para aquele paciente, e assim como estima o peso também, que muitos podem ser muito mais magros, né? Aqui, como se faz o sal na apneia obstrutiva, e aqui uma coisa que a gente falou, o IPAP. Nesse caso, o IPAP mínimo tem que ser igual ao EPAP. Isto é, o EPAP, a pressão expiratória, tem que ser aquela pressão que o paciente não conseguia usar no CPAP. Tá? De 15, por exemplo. Tá? O EPAP para tratamento de apneia obstrutiva com o BIPAP precisa ser naquele nível e ter um nível a mais de IPAP, tá? Para garantir aquela ventilação. Então, eu não vejo como o que estava incomodando não mudou. Está lá. A gente só está botando uma coisa pior, que vai ficar mais forte depois, né? Agora, quando a gente está lidando com o DPOC e com as doenças restritivas, e aqui a gente inclui as doenças neuromusculares, a gente já vai usar as frequências JAVAP, e aí a gente pode fazer uma série de ajustes, mas a gente sempre tem que lembrar que esse backup de tempo, que é o ST, é a introdução de um IPAP de X em X tempo, porque esses pacientes param de respirar, então eles precisam ser ventilados. Tá? Então, se ele não tem uma inspiração espontânea que faça disparar o IPAP, esse IPAP precisa entrar de alguma forma, e é esse backup de tempo que garante isso. Esses são os modos ventilatórios do BIPAP, do paciente que tem ondina, tá? Que tem a síndrome de hipoventilação central. O modo ST, o volume total de 420 ml, isso é, ele tem mais ou menos 60 quilos, vezes 7, dá esse valor, tá? Um IPAP de 23, um IPAP mínimo de 18, então tem essa variação de IPAP calculada pelo AVAP para manter essa pressão, para tentar garantir essa pressão, tá? Um EPAP de 8, então se você vê a diferença do IPAP para cá é de 5, como na anterior estava recomendando, tá? O IPAP funciona como um PIP. Isso é um termo para ventilação. O pulmão, ele nunca esvazia. O pulmão sempre tem ar lá dentro, tá? A gente não consegue botar todo o ar pulmonar para fora. Se a gente conseguisse, o pulmão colabava, tá? Então, um PIP é essa pressão que vai manter esse alvéolo pérvio nesse fim de expiração, tá? A frequência de 18 por minuto e um tempo inspiratório de 1,5 segundos, tá? Muito obrigado. Agora a gente parte para as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, e aí estão meus contatos também, se alguém tiver alguma dúvida. Eu não sou tão expert quanto o Fernando para fazer aquele QR Code dos ativos que eu usei. Obrigado, doutor. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Bom, muito obrigada, Júlio. Foi ótima a aula dos dois, do Fernando também, do Júlio. Achei que foi muito esclarecedora. Que bom que os residentes estão aqui, aprenderam bastante sobre BIPAP. A gente pode discutir sobre isso, mas para frente. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, tanto online quanto aqui presencial. Enquanto isso, eu tenho uma dúvida, e na verdade eu queria saber até dos participantes e de outros especialistas aqui sobre a apneia complexa.
A gente sabe que ela pode ser transitória, que ela acontece pouco e que a grande maioria reverte espontaneamente. Essa minoria que não reverte, como é que a gente suspeita, né? Assim, só se você repetisse a polissonografia, porque a gente pode ter um paciente com IH residual baixo, que a gente, pelo relatório, não vai saber se é obstrutivo ou central. Ele vai ter, de qualquer maneira, pode estar com alguma dificuldade de aceitação do CPAP ou não. Na verdade, é uma dúvida minha que eu acho que eu nunca soube se eu tive um paciente que permaneceu com uma apneia complexa, porque a gente não pede uma polissonografia para um paciente, inicialmente uma apneia residual, né, no início é esperada, então a gente vai, mas um paciente que não se adapta bem ao CPAP, a gente deveria pedir uma polissono, mas a gente, na maioria das vezes, a gente só acha que ele não está se adaptando, talvez por conta da pressão, por conta da... Enfim, queria saber até da prática de vocês com alguma outra conduta. Bom, eu também não tenho experiência nenhuma. Eu acho que eu nunca vi um paciente assim, mesmo porque eu acho que é exatamente isso, a gente perde esse controle, se está havendo ou não e tal. Agora, talvez o que seja mais importante é a questão do paciente, da queixa dele, de não, aquilo não está mais resolvendo, o uso do CPAP não está mais resolvendo as queixas de sonolência, de cognição e tudo mais. Aí a gente, opa, está sendo tratado, está com pressão ótima, etc. Aí, opa, deve ter alguma outra coisa que pode ser uma apneia complexa, mas eu realmente, de experiência, nenhuma. Eu tenho alguns pacientes com apneia central persistente depois de tratamento, né? Que chama, o americano chama de TEXA, né? De Treatment Emergent Central Sleep Apnea. Isso a gente vê pelo relatório do aparelho. A ResMed tem no AirView um mecanismo bastante bom de diferenciar a apneia central de apneia obstrutiva. Então, pelo AirView e pelo cartão, se você quiser também, se não tiver AirView. Mas você vê, eu tenho alguns pacientes que, depois de tratar uma apneia aí de 40, 50, voltam e tem lá 10, 11, 12 de apneia residual, e você vai ver lá na diferenciação, é apneia obstrutiva a maior parte deles, é 8 de apneia central, desculpa. Um grande problema que eu vejo é que muitos desses pacientes têm um vazamento muito alto, e esse vazamento alto você passa a não confiar se essa leitura de apneia central é verdadeira ou não. Esse é o grande problema. Se você tem um paciente com fuga não alta, fuga aceitável e com índice de apneia residual alto com predomínio central, é assim que é o diagnóstico. Se quiser fechar o diagnóstico, você volta para o laboratório para fazer. Já pedi para 2 pessoas já. Uma delas só fez, a outra disse que não ia fazer não. Geralmente os pacientes, se não estão sentindo muita coisa, eles se recusam a fazer uma segunda polissonografia, né? Mas geralmente a gente vai tentando medidas, tipo, olha, em vez de botar a pressão automática, fixa a pressão, né? Baixa o nível de pressão para diminuir o TEXA. Uma estratégia que está sendo muito falada é tirar o alívio expiratório, o APE, o EPR. Porque o alívio expiratório da ResMed, diferente do Ceflex da Philips, o Ceflex da Philips, como é que ele faz? Ele dá uma queda rápida na pressão expiratória e depois volta rápido. O EPR da ResMed, ele mantém a pressão expiratória mais baixa quase a expiração toda. Então, quando o paciente volta a inspirar, ele volta a inspirar como se fosse um BIPAP. Você bota um EPR de 3, e aí ele está com a pressão ali de 10, na expiração ele vai cair para 7. Na inspiração ele vai subir para 10, que é o CPAP dele. Então ele vai fazer um IPAP de 3, na prática. Esse IPAP de 3 é suficiente para hiperventilar, baixar CO2, limiar apneico, TEXA. Então, a primeira estratégia é tirar o alívio expiratório, diminuir as pressões ao mínimo possível para manter a apneia obstrutiva controlada, mas sim, o relatório dá para ver isso. O problema que eu vejo é quando o paciente tem muita fuga, e muitos têm, vazamento alto, que você perde a confiabilidade
Senão é saber se aquela leitura do software ali é verdadeira ou não. Tá? Isso. É bom lembrar que a gente tem a apneia central fisiológica, tá? A gente para de respirar, para engolir, para uma série de coisas. Então, isso também não vai ter uma supressão total das apneias, porque a gente para de respirar para muita coisa. Enquanto quem lauda polissono já encontrou muita apneia central do nada assim e não tem uma repercussão. Acho que temos uma pergunta. Temos uma pergunta, acho que é da doutora Joana, não é isso? Ela faz a seguinte pergunta, eu acho que é para o doutor Júlio. Além do opioide e do benzodiazepínico, alguma outra droga em mente? E aí ela segue na pergunta dela aqui abaixo, antidepressivos? Joana, você não vem e fica fazendo pergunta difícil. Sim, também. Toda medicação que tem alguma atividade do sistema nervoso central, né, principalmente atividade inibitória, pode causar. Mas também, assim, por ler só, de experiência nenhuma. E eu não falei, mas é bom que se fale, abuso de drogas, né? As drogas psicossomáticas também podem causar as apneias centrais. Mas aí, abstinência oxidativa também? Quando a gente está fazendo associação de pregabalina, gabapentina, potencializa tanto os antidepressivos quanto o opioide. A dose de opioide relatada na literatura que mais causa apneia central por droga é doses altas, acima de 200 miligramas de morfina por dia, equivalente a, né, claro que o oxicodona é uma outra posologia, enfim, mas o equivalente a... Agora, quando você usa pregabalina e gabapentina, que são muito usados em pacientes com dor crônica associada, esse limite de doses de opioide cai muito. Então, você potencia... Associado ao opioide. Associado ao opioide. Se potencializa muito. Mas eu li também, eu fiz uma visão de apneia central agora, antidepressivo com pregabalina também causando apneia central, mas não é comum. O mais comum é pregabalina. Mas principalmente sedativos, tá? Tricíclicos, eu não lembro se tem trazodona e mirtazapina na história, mas eu lembro muito bem da pregabalina ou gabapentina com opioide, fazendo com que a dose de opioide para que você tenha apneia central seja muito menor, potencializando muito o efeito. Tem umas afirmações da doutora Fernanda e da doutora Amélia sobre os hematocritais, diferenciando os respiratórios e os relatórios, a doutora Amélia comentou os relatórios de CEPAP no estado confiáveis. A princípio, talvez não seja necessário repetir, né, as polis. Foi. Exato. E aqui eu não sei se a gente consegue visualizar. Abaixa aí. Aí. É o algoritmo de acompanhamento para a emergente, né? Eu acho que agora, o que ela falou aqui no chat. Aí vamos lá. Aí a Cris falando que ela não conseguiu pegar na aula. Se tiver que escolher e tiver uma apneia obstrutiva grave, você escolhe o CPAP antes, né? Mas eu peguei, por exemplo, uns 3 meses atrás, uma paciente obesa com IMC de 34, não era nem uma obesidade acima de 40, e que foi tratada muito tempo com CPAP puro, porque ela tinha uma paralisia diafragmática, e mesmo com índice de apneia e hipopneia normal, o pneumologista que havia na época passou um CPAP, por conta da hipoxemia noturna e de paralisia diafragmática. E ela tinha um sono horrível, Ela comprou um oxímetro, um ring, né, que faz monitorização à noite, e ela mantinha hipoxemia. Qual foi a solução que deram para ela? Usa oxigênio. Não adiantou nada, o sono dela continuou ruim. Até que ela veio em mim e falou: olha só, o seu problema, a gente não tem capnografia, mas pode ser por ventilação pura, sem apneia obstrutiva. Vamos fazer um BIPAP. Ok, não tem como fazer capnografia, vamos fazer BIPAP. Com o BIPAP, a saturação dela melhorou e o sono dela voltou ao normal.
ela, né, tem nutrição em casa, então, aí sim, essa paciente tinha hipoventilação por obesidade, hipoventilação, obesidade, mas sem apneia obstrutiva, é 10% das pessoas, né? Ela botou. Coloca ali, aumenta de novo que a gente comenta. Então, você faz o acompanhamento por 1, 2 semanas, com telemonitoração, avaliar o vazamento da máscara, como o Fernando falou, e você pode fazer alteração da pressão, né, para cima ou para baixo. Quando você mantiver, tem o IH abaixo de 15, sem sintoma ou sintoma leve, você mantém o CPAP, ou se tiver sintoma mais acentuado, você aumenta a titulação do CPAP. Para BIPAP? É. Bom, e se tiver um IH residual maior que 15. Ah, tá, o BIPAP, sim, tá. O IH às custas de central, né? Óbvio. IH acima de 15, sem sintoma, mantém 3 meses, com sintomas mais severos, e aí pensa no BIPAP. E BIPAP eu depois de 3 meses, servo. a mesma coisa, né? Você vai, se for para baixo de 15, você mantém o CPAP, ou se mantiver a residual acima de 15, você vai para o BIPAP. BIPAP ou servo. Tirar o EPM e botar com pressão fixa ao invés de apática. Uhum. Né? Então, se tá com Texa, tenta tirar o APAP, bota em CPAP fixo, tenta achar a melhor pressão e tira o EPR. São duas coisas que podem funcionar também. Em relação à mágica, não faz muito sentido. Eu já vi pacientes com as nasal, e com a nasal, isso não aparece. Não tem influência? Será que foi um erro no relatório? Tratamento emergente, não. Agora eu tenho uma pergunta minha, de curiosidade. Em pacientes com tratado cirurgicamente, depois da melhora, pacientes que tinham uma apneia mais grave, tem surgimento de apneias centrais também? Tem relato até com aparelho de crânio, regular a cirurgia. Você estava no estado de retenção do CO2 com a apneia, você corrige a apneia, ele passa a hiperventilar e gás do seu normal. E chega no Ainda bem que é transitório, porque senão depois vai ter que botar um aparelho. Fez a cirurgia, vai ter que botar o aparelho mesmo assim. Na prática, tem muito paciente que a gente opera que do jeito que você vai aliviar aquela via aérea, você tem certeza absoluta que ele vai fazer uma apneia central, porque aquele drive não estava bom. Mas, assim, na prática, a gente não repete a polissonografia antes de 3 meses de pós-operatório, porque a gente quer avaliar o residual de IH, pensando até em obstrutivo. Então, a gente pode perder essa apneia complexa. Não sei se algum outro otorrino aqui ou em casa, enfim, se tem alguma outra experiência, mas é porque na prática, a polissono pós, a gente é de 3 a 6 meses, porque a gente espera toda a cicatrização, enfim. A questão é que o sintomático no pós-operatório é muito esperado. Esse primeiro mês de paciente pós-operatório, a gente não espera muita melhora. Porque tem muito edema, tem muita cicatrização, uma obstrução nasal que, né, se tiver feito o nariz ainda não vai estar absolutamente plena. Então, a gente espera uma melhora e a gente até avisa isso 3, 4 semanas que você espera alguma coisa, mas a gente espera de fato 3 meses. Então, aí eu estou falando nada de estudo, nem nunca vi nenhum trabalho, já viu, Débora? Não sei, sobre isso de polissono para avaliar a apneia complexa em pós-operatório imediato. Mas tem muito viés aí de melhora sintomática, para você já ter uma melhora tão rápida.
Eu já tive uns 2 ou 3 pacientes que a polissonografia que eu pedi logo depois que eu acabei de titular foi muito rápida, que eu acho que é isso, é transitório, e deu um pouco de apneia central. Mas se repetir um pouco depois, uns 3 meses depois, aí já voltou ao normal. Então eu acho que é uma. Não, não, não teve mais, mas a que não tinha na primeira de central apareceu central na nova polissonografia já com o aparelho intraoral. E aí ficou todo mundo pensando, ai, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu acho que é isso mesmo, é transitório, né? Tem que esperar um pouquinho, uns 3, 4 meses, depois que chega a titulação do aparelho intraoral no bom, para poder repetir a polissonografia. É, é o ajuste, exatamente, o ajuste é lento. Agora, nos dois pacientes que eu tive, eles melhoraram muito rápido, com pouco avanço, foi muito rápido. Então, eu quero logo fazer a polissonografia. Fez a polissonografia assim, 1 mês e meio depois, e aí apareceram umas centrais, mas não eram mais centrais do que, não, apareceram umas centrais. E aguardou um pouco e aí melhorou, passou. Eu já li que tem sintais eleitoral em torno de 5 a 10%, muito parecido até com a do CEPAP. E de avanço maxilomandibular cirúrgico, cirurgia ortognática, chega a 20%. É, é. Mas aí talvez tenha esse viés também. Os cirurgiões não vão pedir uma polissonografia com menos de 3 meses de uma cirurgia esquelética. Mas isso é dado de trabalho científico, de repente eles retestam todo mundo 4 semanas depois, enfim. Mas a gente vai perder muito disso, né? Pode ser muitas pessoas, que a evolução daquela molécula começa a fazer a substância. Isso. Eu não sei que ela já saiu do chat, mas de repente pode ser. Olha, eu nunca fiz. Eu experiência zero de acrescentar cetosolamin para esse paciente. Eu acho até que para loop gain muito alto, faz sentido, mas eu tenho experiência zero. Eu nunca usei para esse fim, não. Acho que esse é pior. Você tem que dar mais saudável pra ele. Isso é uma coisa que eu não falei, mas que você pode falar. Mais uma coisa assim. Paciente que hipoventila tem que ter muito cuidado com o oxigênio com eles, tá? Oxigênio só se a ventilação não resolver. Primeiro ventila o paciente, depois é que entra com oxigênio. Bom, eu queria agradecer também a Oxigenar, a parceria. Mais uma vez, Bruno, muito obrigada. Ao Ivan. Enfim, acho até que tem a LibPap, né? Tem, mas na verdade a gente dessa vez aproveitou para o tema, trazer alguns modelos que se trabalham hoje em dia. 2 deles estavam nos slides do Dr. Fernando. Melhor pessoa para falar junto sobre o material de vocês. Aqui a gente trouxe alguns modelos de interface, que aí fica a critério de cada um de vocês, o que for melhor empregar. Tá? A gente segue à disposição de vocês, agradecer a presença de todos. Muito importante isso que está aqui acontecendo. Para mim, então, particularmente, eu acho maravilhoso. A aula com esse conteúdo, de graça, isso é muito importante. E a gente que agradece. Tá com a porta de vocês foi aberta, a gente está aqui com vocês, participando disso tudo. Tá? Obrigado.